porque o Sr. Ministro funciona muito a saca-rolhas. É por insistência sucessiva que vamos vendo alguns vislumbres da sua proposta. Não, pois é que é preciso perceber bem tudo o que este Governo tem. Repara o que nos diz. Primeiro, o desemprego subiu mesmo. 7,3, mas era só no segundo trimestre, e vai ser 7,6 no terceiro e no quarto. Subiu. A matemática é implacável, por mais que lhe dê voltas. Ainda mais saca-rolhas. Para que é preciso o offshore da Madeira? Muito perguntado, acabou por nos dizer que era para apanhar o branqueamento de capitais. E que se não fosse feito lá, era feito noutro sítio. Bem, deixe-me dar-lhe uma notícia, Sr. Ministro. O senhor sabe, como eu, que não há uma única operação de capital registada no offshore da Madeira que seja feita na Madeira. Nenhuma. São todas feitas noutros lugares e até lhe posso dizer as sedes dos bancos onde elas são feitas, como o senhor sabe, aliás. Agora, se o critério é apanhar o branqueamento de capitais, e o Sr. Ministro insiste nesse Dom Quixote contra o crime, que é tão importante, ou seja, aquilo é um pote de mel para apanhar as moscas que ali aparecem a querer fazer branqueamento de capitais, Sr. Ministro, então é um fracasso. Não apanhou ninguém. Não apanhou ninguém. Há algum processo de branqueamento de capitais por causa da longa existência do próspero offshore da Madeira? Rigorosamente nada. Se o critério for esse, não serve para nada. Mas, finalmente, a questão mais importante, o fundo imobiliário. O Sr. Ministro respondeu a muitas coisas, dando respostas mais ou menos claras, sendo que nenhuma delas está na proposta de lei. Por exemplo, perguntado sobre a valorização da casa quando ela é entregue ao fundo, que passa a ser proprietário da casa. Disse-nos que era o valor da dívida, podia ser o valor em dívida. E depois explicou, ainda bem, que o valor em dívida excluía os juros, portanto era o capital que não estava pago. Eu registro essa resposta, porque essa resposta em algum momento tem que ser incluída na lei e não pode ser de outra forma. Mas o que não nos garantiu nunca é que o valor pelo qual o fundo vai ficar com a casa não possa ser diferente ou não possa ser inferior ao valor da compra pela pessoa. Porque se o valor do capital comprometido antes de juros, que a pessoa pediu, que é o seu crédito original, que depois é agravado ao longo do tempo pelos juros, é ele próprio superior ao valor que lhe atribuem quando o fundo fica com a casa, compreenda, Sr. Ministro, que esta é a questão fundamental e dela não podemos sair. Quer dizer que se assim puder acontecer, porque o mercado evoluiu, porque a avaliação foi negativa, pelo que seja, as pessoas terão uma renda e terão ainda uma dívida. E, portanto, sobre isso é que nós temos que ficar com uma resposta categórica. Pode ou não pode o valor com o qual o fundo valoriza a casa que passa a ser sua propriedade ser inferior ao valor do capital que deu origem ao crédito? E, nesse caso, as pessoas ficam com uma dívida, além de terem perdido o seu património e estarem a pagar uma renda sobre ele. Sobre isso, Sr. Ministro, eu queria ainda exercer um pouco mais de esforço, saca-rolhas, para ver se o Sr. Ministro ainda nos diz mais alguma coisa de economicamente razoável para o futuro dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado.